Vamos no tema da nossa oração. Estamos no mês de oração e temos um tema que está inserido aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, e nós vamos estar lendo um trecho aqui da palavra, lembrando daquilo que o Senhor realmente quer de nós. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, vamos estar de pé, reverência à palavra de Deus, até o versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 12 ao 22, faremos a leitura alternada. Todos acharam? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio o mote entre todas as gentes. E dirão: porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia ainda, vamos ler juntos o versículo 14 do trecho que lemos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler juntos esse versículo e depois os irmãos podem tomar assento com as suas Bíblias abertas neste capítulo. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pode sentar, irmãos. Às vezes eu leio esse trecho, irmãos, e eu vejo assim, ele é bem, assim, mais ou menos igual à situação que nós estamos vivendo hoje em relação ao nosso trabalho aqui, ao nosso trabalho aqui nesta casa que o Senhor consagrou, não é? Vamos dizer assim, há 50 e tantos anos passados, e hoje existe uma fúria do diabo, tentando de todas as formas
a nos tirar aquilo que Deus tem consagrado e tem nos dado. E a gente crê no Senhor, como temos depositado a nossa confiança no Senhor, mas entendemos que existe uma fúria, até por conta do Estado. Já falei aqui para os irmãos, templo é isento de alguns impostos, como o IPTU, mas assim mesmo eles insistem em cobrar o IPTU, e se a gente não entrar com a ação, a gente não está tomado por conta do não pagamento do IPTU, e a gente não precisa pagar IPTU. É uma fúria do diabo que não sei porquê, em relação aqui o templo, sem contar os nossos irmãos que querem pegar aqui o templo. Então às vezes eu lendo esse trecho, eu comparo a nossa situação mais ou menos assim, porque quando nós estamos aqui, nosso advogado realmente é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor, porque nós estamos realizando a obra de Deus, porém precisamos estar enquadrados naquilo que o Senhor tem deixado para nós, que às vezes a gente aos pouquinhos vai saindo daquilo que Deus está querendo de nós, não é, irmãos? Então é um trecho muito conhecido nosso, nós estamos baseados na nossa oração nesse capítulo, principalmente no versículo 14 que nós acabamos de ler. E eu, em rápidas palavras aqui, só para a gente mastigar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, vamos então compartilhar aqui com os irmãos. De noite apareceu o Senhor a Salomão. A gente observa, irmãos, que essa palavra à noite aqui, onde Salomão teve a presença de Deus, a revelação de Deus, Deus falou com ele, e a gente pode entender, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual, porque hoje nós vivemos numa situação, vivemos num patamar, parece que a gente está fora de tudo, parece que a gente está só vivendo neste mundo, nesta terra, esquecemos da parte espiritual, esquecemos que nós realmente somos carne, vivemos, somos peregrinos aqui, mas também somos espirituais, temos que fazer a obra de Deus. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, Ele continua tratando conosco, falando conosco, mostrando para a gente. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados para aquilo que Deus está fazendo, o mundo todo está vendo, a mídia está trazendo tudo para a gente observar aí. É tanto sangue que se espremer ali, é só sangue, 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 é tanta tragédia, tantos problemas acontecendo geral. Falamos aqui que as coisas vêm não só para os ímpios, mas vêm também para os servos de Deus, vem geral, e às vezes nós como igreja nos comportamos de uma forma que realmente não entendemos bem, né? Mas vamos aqui, de noite apareceu o Senhor a Salomão, como está aqui no versículo que lemos, né? No versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. À noite, irmãos, a gente sabe, tem até um ditado aí que a fila é menor à noite, né? A madrugada, né? Para orar, para buscar o Senhor. E realmente a gente até entende isso. Trazendo para o mundo espiritual, a gente vai ver que é assim mesmo, que durante o dia a gente não tem mais nem tempo, irmãos. Às vezes a gente até quer, mas não dá, o vizinho bota o som alto, briga, xinga, bate, faz uma série de coisas que a gente acaba até se atrapalhando. Então a noite realmente é melhor, e à noite a gente entende também, a gente fala em noite, né? Pode ser até, aqui a gente fala em noite, mas é uma noite também, pode ser uma noite espiritual, um retiro, às vezes a gente se afasta daqui do grande rio, vamos para um lugar, e aí Deus vai falar com a gente, e às vezes Deus permite que o nosso trem enguiça, Ele permite que a noite chegue também, né? Deus, às vezes a gente está numa correria de doido aí, não tem lugar, não tem tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo, mas o Senhor às vezes permite alguma coisa em nossas vidas, até a noite também. E nós temos sempre falado aqui que a noite chega para todo mundo. Eu tenho opção de irmãos aqui que estão passando pela noite, irmãos, que a gente acompanha, né? E eles estão na noite, a gente está aqui, mas a noite vem para todos.
e é um problema sério quando a noite vem. E a gente, o que chama atenção aqui, nesse versículo, que ele fala que apareceu à noite. E se a gente for ver lá em João capítulo 9, o versículo 4, fala sobre a noite, essa noite que a gente tanto fala aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Aí ele completa dizendo: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então a gente aproveita aqui e tira uma liçãozinha para a gente. Falando em noite aqui, foi a noite que o Senhor apareceu para Salomão. Então a gente aproveita aqui e tira uma lição para a gente, porque tem muita gente, irmãos, quer ver tu ter uma noite aí, tu passar, tá lá a irmã Marlias, que está mais de 15 dias lá no hospital com o esposo dela. Ali, irmãos, você não consegue dormir, você vê coisas tremendas, você não consegue dormir, aí ali tu vai ter um encontro, Deus vai falar contigo ali. Eu fiquei, irmãos, fiquei assim muito tempo no hospital, acompanhando minha esposa, e ali eu nunca tinha lido tanto na minha vida como eu lia ali quando não dormia. Eu fiquei sem dormir depois, há um ano, 2 anos quase sem dormir, porque eu já não dormia mesmo, aí fiquei sem dormir. Mas a Bíblia, eu li várias Bíblias, literaturas, porque não dava para dormir. Então a noite chegou para mim ali naquele momento, e às vezes Deus permite isso nas nossas vidas, e aí é que Deus se revela para nós. Deus fala conosco, Deus mostra, Deus fala, Deus requer. Então a gente precisa estar bem atento. E o bom também, que eu acho, e posso tirar essa lição para mim, eu já passei por essa experiência e passar para vocês, que o bom é que essa noite não chegue, irmãos, para você, que você faça enquanto pode, porque a noite, quando ela vier, realmente fica um pouco difícil. É muito difícil você estar no leito, irmãos, com dor, você orar. É difícil, irmãos. Pode até orar, mas é difícil. É difícil você estar no leito gemendo de dor e cantar, irmãos. É difícil. Tu pode até cantar, mas é difícil. Entendeu? Então, eu aproveito o gancho aqui e passo para a igreja. Está lá em João 9, capítulo 9, versículo 4, dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto você pode, enquanto você tem saúde, enquanto você tem condições, porque a noite vem, irmãos, a noite vem, e ela vem para todos nós. Muitos irmãos aqui já passaram por ela, né? Tem irmãos aqui na minha frente que eu acompanhei, já passaram por isso, alguns não passaram ainda, mas é difícil aquele que não passa, porque o próprio Deus permite isso, porque nós estamos vivendo uma vida, irmãos, hoje em dia, devido a tudo que Deus, essa bênção de Deus que Ele deu para nós, com tudo de bom, a gente está um pouquinho relaxado. Vou dizer assim, porque eu acompanhei lá na roça, lá no irmão Clemente, irmãos, era 1 hora para ir, era 1 hora andando a pé, 1 hora, mas andando direitinho mesmo para ir para a igreja. E o pessoal com chuva, com sol, eles estavam na igreja, descalço, as mocinhas levavam o sapato para não ficar descalça na igreja, levavam o sapato nas costas, no embornal, e lá botavam, outros lavavam lá na bica, nos fundos da igreja, passavam o pano para tirar a lama, e aí iam para a escola dominical de manhã, e depois iam à noite para o culto, e a igreja era super lotada. Hoje nós vivemos aqui com tudo, com ar-condicionado, asfalto, carro, e aí o povo não vem para a igreja, então alguma coisa não está bem, e eu não creio que o Senhor esteja satisfeito com isso. Deus não está satisfeito com essa situação, irmãos, e a gente tem que entender isso. É por isso que nós viemos na igreja todos os dias. Mas vamos lá. O conteúdo desta revelação que nós acabamos de ver aqui, irmãos, essa revelação divina, é a aliança que Deus fez com Salomão, como fez com todos nós. Deus fez uma aliança com todos nós, como igreja, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Ela revela-se que o povo teria livre escolha, como todos nós temos, não é, irmãos? Porém, o mesmo foi advertido de que o reino e o templo seriam destruídos se houvesse desobediência e apostasia. 2 coisas muito sérias e que estão acontecendo até nos dias de hoje. Esse trecho parece que ele foi escrito para nós hoje. Desobediência
e apostasia. Duas situações. Aí vem a humilhação do indivíduo e a sua confiança em Deus, é o que Deus tem requerido de nós, seriam necessárias para que o povo pudesse receber as bênçãos divinas. Duas coisas importantes: humilhação, né, que está lá no versículo 14, e confiança, ou seja, fé, né? Duas coisas importantes para o crente: humilhação e a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a humilhação, irmãos, é que nos leva, né, a reconhecer as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas limitações e a chegarmos aos pés do Senhor. O povo de Israel, ele teria de cumprir, como nós vimos aqui, quatro condições antes de receber a restauração das bênçãos divinas. E a gente observa aqui a condição de Deus, a condição, porque tem gente que fala: não, eu sou crente, já aceitei Jesus, está tudo bem, eu vou para o céu mesmo, já está garantido. Não é bem assim, irmãos. Nós somos chamados de Deus. Convém que faça as obras daquele que me enviou, porque foi Deus, não fui eu que escolhi, não fomos nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu, não é? Deus nos escolheu para sermos servos, para estarmos na presença dele. E aí a gente tira para nós aqui, só lembrando que todo mundo já sabe disso, as condições que Deus, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo Deus, mas Deus lembra aqui as quatro coisas importantes, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, porque está todo mundo de nariz em pé, irmãos, está todo mundo achando que é o bom, todo mundo achando que é mais crente, todo mundo assim. Aí uma das primeiras coisas, hoje mesmo uma pessoa foi o pastor Robson, falou comigo agora por telefone, que quer ver os narizes abaixarem, as frontes, é só ir lá, ele está lá com a mãe dele lá no hospital, é só ficar lá uns diazinhos no Rocha Faria, onde ele está com a mãe dele, rapidinho, que ali você vai ver tanta coisa acontecer com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que aí rapidinho a gente reconhece que nós não somos nada, mas a gente está, irmãos, por cima da carne seca, né? Achando que somos o bom, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus que está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeira coisa que a primeira condição de Deus foi essa: humilhar-se, que significa submeter-se, sujeitar a Deus. Porque hoje tem uma opção de crente que quer ser crente da maneira dele. Inclusive hoje ser crente é status, né? Porque o cara aí na televisão, aí tem opção de crente lá, mas fazem tudo que tem que fazer. Por que tu não sai desse aí? Porque eu tenho um contrato, eu tenho que... Aí mesmo Deus não está, Deus quer só o meu coração e o restante tudo bem. Então uma das coisas que a gente está vendo aqui, que humilhar é a gente sujeitar ao que o mestre quer, ao que ele quer, não o que eu quero, mas o que ele quer, né? A outra coisa que a gente viu que deu um resultado tremendo na igreja primitiva é a oração, irmãos. Deus nos chamou para orar. A igreja tem que viver em oração. A igreja primitiva orou e a gente deixou essa prática de oração. Que coisa tremenda, que prejuízo trouxe para a igreja a gente se deixar um pouquinho a prática da oração. A gente diz assim porque não muito tempo atrás a gente tinha culto que não dava nem para outras coisas, era oração direto, do início até o final. Só tinha dia que saía do joelho, cantava um hino aí e ia embora, porque era oração direto. Hoje, se fizer isso, o povo não vem para a igreja, né? Se a gente orar todo dia aqui no início do culto, o povo fica lá fora, não vem, porque ele sabe que tem oração. E alguns vêm e ficam sentados aí, olhando para a cara de quem está orando. A gente está orando e fica ali, parece que está filmando quem está orando aqui. Então, problema sério. E se orar um pouquinho mais, vai levantando, um vai sentando, vai ficando sentando, um se abanando, outro lendo. Então, a prática da oração.
Irmãos, eu peguei na minha juventude a oração que começava aqui às 4 horas da manhã, incomodava a irmã Lindalva, que morava aqui do lado, mas começava às 4, 5 horas da manhã, às 6 horas, foi para 7, e hoje quase não vem mais ninguém, né? Então é outra condição que Deus colocou, orar. Porque orar, irmãos, para a gente obter alguma coisa, a oração é diferente daquela que você ora, Senhor, quando ora, né? Porque tem gente que nem ora mais. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai, perdoa pelas minhas faltas, aquilo que eu fiz, não sei o que, não fala nem o nome do pecado que ele fez, e vai por aí afora, e quando ora, né? Muitos nem oram, e a palavra de Deus fala a condição do Senhor, oração, humilhação, humilhar, orar, né? A terceira condição dele, buscar a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, que diz lá? Buscai, invocai. Tudo indica, irmãos, que vai chegar um tempo que não vai dar mais. Então a recomendação é buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento que não vai dar mais. Invocar enquanto está perto. E buscar é diferente de orar, irmãos. Buscar é atitude, Você quando quer falar da hora, mas pode ver que aqui fala oração, né? Orar, e ele fala buscar a minha face. Buscar a face do Senhor quando você toma uma atitude. Você toma uma atitude, se levanta e vai. Eu vou buscar a face de Deus. Vou buscar algo que eu preciso. Eu estou precisando de alguma coisa, eu tenho que buscar. Vai para o monte, vai para o interior, vai para cima da laje, vai para um lugar, você vai buscar, você vai no propósito de buscar alguma coisa. É a condição de Deus para você receber algo um pouco mais, porque a oração que você faz às vezes não está dando, então você tem que colocar um propósito no seu coração. E a outra condição, não é, irmãos? A quarta condição que o Senhor coloca, converter-se dos seus maus caminhos, porque tem crente que aceita Jesus, ele vem como está e continua como era, ele não quer mudança na vida dele, e aí vai ficando do mesmo jeito, irmãos. Converter significa mudança de direção. Se eu ir, eu tenho que voltar, se eu vou para lá, eu tenho que mudar. Então é uma mudança, isso aí precisa acontecer, é mudança de comportamento, não é? É transformação, é algo mais ou menos assim. Mas hoje não tem mais, a pessoa vem e continua e acha que tem esse mesmo. Se ele dançava, ele continua dançando, se fumava, ele continua fumando, e o negócio é ficar igual o mundo fica. E aí então tem 3 condições que Deus está colocando aqui para a igreja, que não é diferente dos nossos dias: humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter dos seus maus caminhos. Concluo aqui, irmãos. Os olhos, ouvidos e coração de Deus estão perpetuamente atentos à adoração do seu povo, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, havendo sempre uma bênção à espera dos que se arrependem, né? Os que se convertem. Está lá no versículo 14, né, que nós lemos, aqueles que mudam, né? E neste assunto a gente observa aqui que a responsabilidade ela é tanto individual como coletiva. Fala na individualidade do povo e também no coletivo. Vamos ver o versículo 17, o que diz para a gente, o 17 aqui, no trecho que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17, o que diz aqui, ó? E quanto, lê aí para a gente. Vocês viram aqui a individualidade? Isso aqui é individual. Filho de crente, irmãos, não é salvo não, porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque a avó ora. Mas daqui, ó, nós vimos da grande responsabilidade individual. E quanto a ti, a palavra de Deus, se, condição,
Condição. Não é porque ele é filho do pastor, não é porque ele é filho do crente, não é porque ele é filho da irmã da mesa de oração. Tudo bem que ele é até guardado pela oração, coisa e tal, mas ele tem que ter uma responsabilidade. E quanto a ti, se andares, aí vem a condição, que se ele não andar, não adianta. Se andares diante de mim, como andou Davi, seu pai, aí Davi deixou o legado, não é, irmãos? Coisa boa aí, deixou algo que foi citado aqui. E fizeres conforme a tudo o que te ordenei, aí vem a ordem de Deus, que Deus fala, a gente faz ouvido de mercador, faz biquinho e fala para o Senhor, eu não vou fazer isso não. Aí depois, irmãos, espere um pouquinho mais lá na frente, a hora da cobrança. Deus é misericordioso, irmãos. O nosso mal é pensar que Deus é só misericordioso, mas a palavra dele diz que também ele é fogo consumidor. Então tem gente que pensa que Deus é só misericordioso só, e vai abusando. O pior problema nosso, irmãos, é viver na graça, que a graça é uma coisa extraordinária, mas é muito perigosa. E aí ele completa aqui e diz: e guardares os meus estatutos, guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos e os meus juízos. Aí eu passo, esse aqui é o individual, aí eu passo para o coletivo, que está lá, vou ler o 18 aqui para completar aqui. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Aí Deus completa aqui, se fizer. Se não fizer, não tem, irmãos. Se não fizer o que ele quer, não tem. Se não obedecer, não tem. Aí vem agora a responsabilidade coletiva, nos versículos 19 e 20. Vamos ler o 19 e 20, diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Que coisa tremenda para aqueles que não obedecem, irmãos. E o maior problema aqui é esse aqui. Um é individual, depende de mim. Eu vou, faço a minha parte, vou para o monte, oro de madrugada, faço o que posso. Mas tem coisas que também não depende só do indivíduo, não depende só de um, depende da coletividade. Aí é o povo todo. E às vezes a gente paga um preço pelo povo. Como eu posso dar alguns exemplos para os irmãos. Se vocês forem a Friburgo, Teresópolis, eu vou muito para aquela região lá, e lá em Friburgo, por exemplo, a igreja inteira foi varrida. Tem crente morando na casa dos outros até hoje, sem casa. Tem crente que está morando lá num lugarzinho lá qualquer, numa loja que ficou lá abandonada. Agora, ele está pagando o mesmo preço que os outros. Alguns morreram, muitos morreram, e outros estão lá sem casa, sem comida, sem emprego, porque coletivo. Deus está falando, como eu ouvi Deus falar aqui, 3 dias antes de acontecer tudo aquilo ali em Friburgo. Deus falou aqui nesta casa, através de um irmão. Deus falou aqui na oração, e foi o mês de janeiro, está fazendo alguns anos, que 3 anos, antes de acontecer lá. Deus avisou aqui, 3 dias depois aconteceu lá, pegou muita gente de surpresa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a igreja, porque vários templos foram varridos do mapa, vários templos ficaram debaixo d'água, vários destruídos, e aí pagou todo mundo, né? Como diz aí, pagou o justo pelo pecador. Então nós temos 2 responsabilidades. Uma é a nossa mesmo. Eu tenho que fazer a minha parte, vou dar conta daquilo que eu faço de errado. E tem a outra parte, que é a parte geral, é a parte da igreja. É a igreja, porque nós somos um corpo, não é, irmãos? Por isso que nós estamos aqui hoje,
Por isso que nós viemos à casa de Deus, por isso que nós caminhamos para aqui, porque nós somos um corpo e precisamos estar comungando, precisamos estar na comunhão, falando a mesma língua, caminhando para o mesmo lugar que é os céus. E aí vem o problema que Deus não conta com muitos. Infelizmente, Deus conta com pouco da igreja que diz ser igreja, vai ser arrebatada a verdadeira igreja. Porque infelizmente nem todos que dizem que são, irmãos. Cada um sabe a sua parte, e além da sua parte, porque você podia ficar em casa, ser crente em casa, irmãos. Mas quando você vem à igreja, porque existe um compromisso, é a comunhão de nós estarmos aqui juntos, porque nós representamos o corpo de Cristo, o corpo dele, o corpo. Deus, ele precisa dessa comunhão, porque senão não precisaria o templo, nós oraríamos em casa. Para que templo? Não precisaria o templo. Deus está falando aqui a nível do templo, irmãos, a nível do povo, a nível do local onde foi consagrado. E infelizmente algumas pessoas querem fazer da casa de Deus um clube, um salão de festa, um ponto de encontro, querem vender, ficar vendendo uma série de coisas aí, agora com essa situação aí, com esse avanço tecnológico, ficam aí com celulares aí, passando mensagem daqui lá para cima, de lá para cima, e coisas que vocês precisavam ver, se desse para pegar, vocês iam ver o que está acontecendo aqui dentro do templo da casa de Deus, profanando a casa do Senhor, irmão. Aí eu vou pagar por essas pessoas que estão fazendo isso. Nós vamos pagar por essas pessoas que estão agindo dessa forma, contando piada aqui dentro da igreja e rindo de piada, fazendo da casa de Deus um lugar qualquer, menos a casa onde foi consagrada, para a gente estar reunidos aqui, orando, buscando a face do Senhor e consagrando a nossa vida. Aqui foi consagrada para isso, mas infelizmente alguns desconhecem isso, desconhecem e acham que é uma casa qualquer, como eles fazem em casa, que não era para fazer também, que lá na nossa casa é um pedacinho é onde começa a igreja, começa lá no nosso lar. Lá nós temos, cada chefe de família e é um responsável, é o sacerdote, a sacerdotisa lá da sua casa, tem que dar conta lá da sua casa, porque lá começa a igreja. E aqui é a extensão, aqui é o local onde nos reunimos para então juntar todos nós e fazermos realmente agradar a Deus, cultuar ao Senhor, não é? O propósito de cultuar a Deus. Infelizmente, alguns estão fazendo de uma outra forma, mas o que a gente tem que fazer é realmente fazer a nossa parte, orar pela igreja. É por isso que nós estamos aqui durante esse mês, não orando por nós mesmos, mas orando pela igreja, para Deus sarar essa terra. Deus ter misericórdia de nós, sarar essa terra, não é, irmãos? Sarar essas terras, converter esse pessoal, porque quem age de forma errada aqui ainda não é convertido, irmãos, porque não tem a sensibilidade do Espírito Santo, não é convertido. E o que Deus chama a nossa atenção é para nós nos humilharmos, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Aí então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e continue tendo misericórdia de nós. É tempo de pedir misericórdia, é tempo de buscar, é tempo de guerra. Nós estamos vivendo numa guerra, irmãos, numa guerra que a gente entende, a gente tem confiança. Por isso que a palavra fala aqui da fé, porque ela é importantíssima, porque mesmo saindo da igreja, irmãos, vocês têm visto aí, gente saindo da igreja, sendo abordado, sendo morta, pessoas que saem da igreja, estão no ponto do ônibus, tem gente que está até com medo de vir para a casa de Deus, tem gente que, não vou não, não dá para sair mais não, tem lugares aí que não pode nem ter culto mais, né? Tem lugares que não está tendo mais nem culto, outros lugares, eu sei de vários colegas, estão fazendo culto de 5 horas da tarde, às 6h30, 7 horas, porque não pode ficar um pouco mais tarde. Então as coisas estão, e está pegando os crentes também, não é só os ímpios não, crentes também, irmãos. E a gente precisa realmente ter a consciência de que precisamos buscar ao Senhor, precisamos, irmãos, ter um saldo, né? Não esperar a hora que vem o problema,
porque na hora que vem o problema, as nossas forças também diminuem, né? A gente fica sem forças, seja para nós, ou seja para um ente querido, porque a gente sente, até do irmão, que a gente sente na pele, né? A gente sente na pele, porque é para isso que somos irmãos. A gente sente, é para sentir, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. E uma das piores coisas é você ver um ente querido teu sofrendo de dor, gemendo de dia e de noite, e você do lado dele, você fica sem condições até de orar, e aí nesse momento da fraqueza. Então nós precisamos ter um saldo, e o saldo é, enquanto está bem, irmãos, vamos aproveitar enquanto nós podemos andar, enquanto é dia, porque a noite vem e a gente não vai poder mais fazer o que era para fazer. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, irmãos, e que possamos realmente procurar estar aos pés do Senhor e colocar as coisas de acordo com a vontade de Deus.